Irmãos, deu uma travada aí, então eu vou repetir aqui as características de um falso evangélico. E eu havia dito que se eu fizesse aqui uma enquete perguntando de forma espontânea e vocês respondessem de forma espontânea também, sem antes eu já ter dado a introdução do que é um evangélico, é aquele que é envolvido, é enquadrado no evangelho, é aquele que foi alcançado pelo evangelho, é aquele que prega este evangelho, ou seja, as boas novas, assim como Paulo muito bem disse em Atos 20 e 24, de que ele não tem essa vida dele preciosa, mas de pregar esta palavra, pregar as boas novas, que é a graça de Deus, que é o amor de Deus. Então, nós temos uma pesquisa que foi feita na internet e, infelizmente, a maioria das respostas que deram para a pergunta o que é ser um evangélico estão incorretas, biblicamente falando. E veja que, ao serem interrogados, alguns disseram o seguinte, que ser evangélico é aquele ou aquela pessoa que frequenta uma igreja evangélica. Então, eles associaram que você indo a uma igreja evangélica, você é evangélico. Uma segunda resposta que obtivemos foi, é a pessoa que dá o dízimo. Então, se você dá o dízimo, você é evangélico. A terceira resposta que obtivemos aí na pesquisa feita na internet é que ser evangélico é aquele que acredita no diabo. Uma quarta resposta do que é ser evangélico, disseram, é quem se veste com trajes dos anos 40. Então, eles atribuíram que a gente se veste com traje dos anos 40. Uma última resposta que deram é aquele que se converte da macumba. Ou seja, eles associaram que quem vem da macumba para a igreja, esse aí se converteu e é evangélico. Então, queridos, parte do problema em relação à definição do que é ser evangélico é de responsabilidade de nós mesmos, dos próprios evangélicos, que muitas vezes não se dão a conhecer pelos adjetivos corretos. Se você observar bem, para ilustrar essa realidade que eu acabei de falar, nós podemos citar a declaração de crentes mais velhos que dizem que em tempos antigos ser evangélico era sinônimo de ser honesto, de ser íntegro, de ser honrado. É bem verdade que há alguns anos atrás o pastor, o missionário, poderia chegar numa concessionária, comprar um carro, não precisava de tanta coisa, de fiador, de avalista. As pessoas confiavam. Hoje em dia, infelizmente, se você disser que é pastor, eles não te vendem. Não tem condição. A inadimplência horrível. É uma vergonha. Antes, só em dizer eu sou evangélico, pode confiar. Hoje em dia, meu querido, ser evangélico não é sinônimo de ser uma pessoa honrada, de ser uma pessoa honesta, de ser uma pessoa íntegra. Você ter uma ideia, antes de eu entrar no ministério, eu trabalhava como técnico em mecânica, consertando máquina de lavar
uma empresa que era autorizada da Brastemp Consul. Então eu vou contar um testemunho aqui, um exemplo de mim mesmo, para não citar os outros, né? E consertando ali aquela máquina, eu caí na besteira, meus irmãos, na inocência. Dei um orçamento para a cliente e a cliente questionou o orçamento, achou caro. E eu disse para ela assim, não, a senhora pode confiar que eu não estou enganando a senhora. Aí cai na besteira e dizer, eu sou evangélico. Como que se fosse grande coisa dizer que era evangélico, como se fosse um atestado para dizer assim, olha, ele está dando o orçamento correto, ele está sendo honesto, ele não está superfaturando. E ela falou o seguinte, mas para ser honesto não precisa ser evangélico. E ali eu fiquei, de fato, muito envergonhado. Eu disse, nunca mais eu vou dizer que sou evangélico. Porque isso não é sinônimo. Você dizer que é evangélico para dizer que é honesto, porque tem muita gente que não é evangélica e é honesta. Tem muita gente. Tem muitos que dizem ser evangélicos e são uns mentirosos, uns enrolões. Compra não paga, passa cheque sem fundo. Infelizmente é uma verdade. É uma verdade. Então veja você que nos tempos antigos, os mais antigos, os mais velhos, talvez meu avô, seu avô, dizer naquela época deles ser evangélico era sinônimo disso, de honestidade, de honradez, de integridade. Hoje não é. Hoje não é. Infelizmente é uma vergonha isso. Então veja que em seu primeiro discurso público aqui registrado na Bíblia, o Sermão do Monte, Jesus ele advertiu a respeito deste fato de se parecer evangélico, mas não o ser de verdade. Tem um ditado, né, uma frase que diz assim, não basta ser a mulher não basta ser a mulher de César, né? Tem que parecer. Então tem que parecer, não basta ser. Tem que parecer. Então não basta dizer que é. Tem que ser, tem que parecer. Ou seja, não basta dizer que é evangélico. Tem que parecer com o evangelho. Tem que se mostrar de fato o evangelho. Então, irmãos, né, tem muito crente denorex, parece, mas não é. Infelizmente. Então, veja que no discurso aqui, Jesus adverte sobre isso em Mateus 7. O nosso mestre aqui, ele revela que certo tipo de comportamento, que por vezes é estereotipado como sendo um de seus seguidores, na verdade nada tem a ver com o evangelho. Você pode até parecer mas você não está sendo, você não está seguindo. O próprio Jesus advertiu. Então, qual a primeira característica de um falso evangélico? É que ele usa o nome de Cristo também. Ele usa o nome de Cristo. Veja que se simplesmente eu falar de Cristo, eu sou evangélico, porque eu estou falando de Cristo. Você vê aí, os espíritas falam de Jesus Cristo. Todo mundo fala de Jesus Cristo. E por isso é evangélico? Não, nem todo mundo que diz Senhor, Senhor. É o que a própria Bíblia que nós acabamos de ler. O próprio Jesus Cristo, aqui em seu discurso, em seu sermão. Então, veja que só em falar o nome de Jesus Cristo não torna alguém evangélico. Jesus mesmo respondeu esta questão quando ele disse, nem todo o que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Mateus 7, verso 21.
Então veja que certa vez, estando Jesus ali na Galileia, ele expulsou um demônio que o chamou de Jesus, filho do Deus Altíssimo. Lucas 8:28. Veja, o demônio sabe que Jesus é o filho do Deus Altíssimo. Então, se somente a menção, somente o mencionar ou o reconhecimento da pessoa de Cristo fosse o suficiente para qualificar, queridos irmãos, um evangélico, esse endemoniado seria aqui o primeiro da fila, porque ele demonstrou ter um conhecimento a respeito do Filho que os apóstolos só alcançaria após a ressurreição. Então veja que coisa! Esse endemoniado era o primeiro da fila a ser um evangélico. Então não se engane pelo fato de uma pessoa falar de Jesus Cristo, dizer que conhece Jesus Cristo, isso não a torna um evangélico, uma pessoa evangélica. O livro de Atos narra outra experiência de possessão na cidade de Filipos, na qual uma moça dizia repetidamente a respeito de Paulo e Silas. Atos capítulo 16, versículo 17. Estes homens são servos do Deus Altíssimo e vos anunciam o caminho da salvação. Não era um evangélico, e sim um demônio que usava o nome de Deus. Então, o uso do termo Senhor, Mateus 7:21, que aqui fala o próprio Jesus dizendo nem todos que dizem Senhor, Senhor, pelos pretensos evangélicos, dá a impressão da fidelidade, uma vez que este vocábulo era empregado como forma de respeito no diálogo entre um servo e seu senhor. Então veja que tudo isso, queridos, não passava de palavras, já que havia aqui uma simetria entre lábios e vida. Não havia essa simetria entre aquilo que se falava e aquilo que se vivia. Então, usar o nome de Cristo por si só não faz de ninguém um evangélico. Essa é a primeira característica de um falso evangélico. Ele usa ou ela usa o nome de Cristo. Então, cuidado. Não faz de ninguém um evangélico. Uma segunda característica é falar em nome de Cristo. Não somente confessam o nome do Senhor, mas também achavam que faziam a obra dele. Então veja, falava o nome de Cristo, reconhecer Jesus Cristo não faz de ninguém um evangélico. Então veja que quando interpelados ali, interrogados pelo mestre, a resposta deles foi que tudo o que faziam em nome de Jesus. O Mateus capítulo 7, verso 22. Então veja que achar-se fazendo algo por Deus não significa que realmente o esteja fazendo de fato. Jefté, um dos juízes, pensou que serviria a Deus sacrificando alguém. Juízes capítulo 11, versos 30 e 31. Mas para sua tristeza acabou sendo sacrificada a própria filha. Juízes 11, versos 34 a 35. Então veja, o fato de uma pessoa falar em nome de Cristo não quer dizer que ela é de Deus, não quer dizer que ela é evangélica. Paulo, ele pensava honrar a Deus e por zelo. Você observa em Atos 22, versos 3 e 4. O que é que ele fazia antes de ser convertido? Ele caçava cristãos, ele torturava os cristãos,
Ele torturava para que os cristãos negassem o nome de Cristo. Atos, capítulo 26, versos 10 e 11. Então, como o coração do homem, meus irmãos, ele pode ser enganoso. Jeremias, capítulo 17, verso 9. O coração do homem é enganoso, é totalmente corrupto. Então, falar em nome de Cristo por si só não faz ninguém um evangelho. Então veja que usar o nome de Cristo, falar o nome de Cristo por si só não faz de ninguém um evangélico. E em último lugar, a última característica é evocar o nome, o poder de Cristo. Evocar o poder de Cristo. Veja que aqueles primeiros evangélicos argumentaram que pelo poder do nome de Cristo haviam profetizado, haviam expelido demônios e feito milagres. Nós acabamos de ler Mateus 7, 21 ao 23. Eles, não, mas nós não expulsamos demônios, não fizemos milagres, não fizemos sinais e prodígios. E quando olhamos para a prática de tantas igrejas ditas evangélicas de nossos dias, vemos, queridos irmãos, os mesmos sintomas. Como é difícil, tem tantas poucas igrejas sérias que de fato vivem este evangelho. Muito cuidado, queridos irmãos. Hoje eu não posso mais dizer assim, procure uma igreja evangélica mais próxima de sua casa, porque não tem tantas igrejas sérias assim. Não tem. Pode ter certeza disso. E uma das características de igrejas sérias, uma delas que eu vou dizer aqui é a fiel pregação da palavra. Mas, meus queridos irmãos, temos aqui pelo menos 2 sintomas. ênfase em profecia. Não sabemos ao certo se aqui Jesus tinha em mente a simples pregação do Evangelho ou a predição do futuro. Mas, queridos, em qualquer destes dois casos, ele já nos advertiu que muitos viriam falar em seu nome. Ele nos advertiu em Marcos, capítulo 13, verso 6, e em Lucas, capítulo 21, verso 8. Então, em nossos dias, nós estamos vendo aí muitas igrejas dando as suas profetadas, dando as suas revelações que fora da Bíblia. A nossa revelação, queridos irmãos, nós temos aqui, é a palavra de Deus. Ela é a única revelação para nossas vidas, para nós. Ela é a única, a palavra de Deus. Mas um segundo sintoma, queridos, sinais e maravilhas aqui, milagres que Jesus fala. Jesus também não teve a intenção de revelar se esses sinais aconteceram realmente ou eles eram embustes, ou seja, tentativas de enganar os cristãos. Nós devemos crer que, primeiro, há em nossos dias uma grande indústria do milagre e que, em muitos casos, são frutos de enganação. Pode ter certeza disso. Em nossos dias, temos uma indústria de milagres, vendendo a fé, comercializando a fé, enganando o povo. Do outro lado, segundo, vemos nas Escrituras que não somente Deus tem poder para curar pessoas, mas o próprio diabo também, se isso lhe servir para cegar ainda mais esse ser humano moribundo. Segunda Tessalonicenses,
capítulo 2, versos 9 e 10. Terceiro, há ainda a possibilidade do próprio Deus ter realizado os milagres. Você observa que os 12 apóstolos foram certa vez enviados por Jesus, o qual delegou-lhes autoridade sobre espíritos imundos para os expelir e para curar toda sorte de doenças e enfermidades. Mateus capítulo 10, versículo 1. Sua ordem a eles foi dada: curai enfermos, ressuscitai mortos, purificai leprosos, expelir demônios. Mateus 10, versículo 8. Queridos irmãos, o texto nomeia individualmente cada um dos 12 apóstolos. Mateus 10, verso 2. Que ouviu essa ordem do mestre, e dentre eles estava Judas, o traidor. O Evangelho de Marcos nos diz que os 12 saíram de 2 em 2, Marcos capítulo 6, versículo 7, e que de fato expeliam muitos demônios, eles curavam numerosos enfermos, ungia esses enfermos com óleo. Marcos 6,13. Não há motivos, queridos irmãos e irmãs, para crermos que o próprio Judas não tenha operado sinais e milagres. Por outro lado, isso não foi a regra, e sim a exceção. Eu encerro dizendo para todos nós, queridos, que o mais importante dessa argumentação é que a operação de milagres e maravilhas por si só, quer por ação de Deus, quer por ação do diabo, ou por embuste, por enganação, não faz de ninguém um verdadeiro evangélico. Espero que todos nós tenhamos aprendido o que é ser um evangélico e as características, em primeiro lugar, de um embusteiro, de um enganador, de um falso evangélico. Na próxima quinta, se Deus nos permitir, iremos, fundamentado em João 15, nos versos 12 ao 16, as características seguras de um verdadeiro evangelho. Vamos, neste momento, encerrar cantando o hino de número 334. E depois estarei orando, agradecendo a Deus por esta rica oportunidade que Ele nos dá para louvarmos ao Senhor juntos. Seu sangue verteu, me salvou. Ligado em Jesus, foi ali pela fé que meus olhos abri, e agora me alegro em sua luz. Já ouvia falar dessa graça sem par, que do céu trouxe Cristo Jesus. Mas eu surdo me fiz, converter-me não quis ao Senhor que por mim morreu na cruz. Foi na cruz que um dia eu vi meu pecado
senti meu pecado e vi sobre mim o castigo da lei. Apressado fugi, em Jesus me escondi, e abrigo seguro nele achei. Foi na cruz que um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abri, e agora me alegro em sua luz. Deleitoso então foi ao meu coração conhecer o excelso amor, e levou meu Jesus a sofrer lá na cruz e salvar este pobre pecador. Foi na cruz que um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abri, e agora me alegro em sua luz. Amém. Vamos orar? Pai amado, muito obrigado, Senhor, por este estudo, e que o Senhor conforte o nosso coração, console, e que nós coloquemos em prática para sermos verdadeiros cristãos, verdadeiros evangélicos. Abençoa todo o teu povo, todos os enfermos, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, Deus abençoe a todos. Não sei, os irmãos, deixa eu pegar aqui com a Dani. Amanhã, aniversário da nossa irmã Vanessa Outeiro. Vamos orar pela vida dela. Peço que os irmãos orem. Ela estará completando mais um ano de vida. Dia 24, amanhã. Nossa irmã Vanessa Outeiro, esposa do Jonatas. Ela que é a filha dos nossos irmãos Valdeci e Senilde. Deixa eu ver aqui, queridos. Temos aqui a nossa irmã Cleide, a minha sogra amada. Um grande beijo, um abraço no seu esposo também, o César. Temos o nosso irmão aqui, Antony Figueira, o Levi, meu filho, a Regina. Deus abençoe, irmã Regina Outeiro. Nossa irmã Edna Paula, nosso irmão Maurílio, um grande abraço, meu amado irmão. Nossos irmãos Lidiane, Márcio, Samuel, um grande abraço para vocês também. Tivemos um probleminha, né? Mas graças a Deus voltou aqui. Deus abençoe a Caterine, o Antônio, o casal internacional, né? Direto da Venezuela. Célia Outeiro, um grande abraço, minha amada irmã. Márcia Borges, um grande abraço, minha amada. O seu esposo Diácono Marcos, a sua sogra, Dona Tereza, a nossa irmã Tereza. Deixe-me ver mais aqui, quem está conosco. Judite, minha amada irmã Judite Carvalho, lá de Curitiba, um grande abraço. Letícia, Eduardo e Antony, grande abraço a esta família linda também. Deixe-me ver aqui. Pronto, são esses que estão conosco. Deus abençoe a todos vocês. Lembrando a vocês que domingo pela manhã, às 10 horas, nossa Escola Bíblica Dominical, estamos falando sobre a fé, somente a fé, sola fide. E à noite, às 18 horas, iremos transmitir o culto também online, direto daqui de casa. Não teremos culto presencial, devido a uma ordem, né, ao decreto do município, devido a
a pandemia, né, o coronavírus aumentou aqui os casos. Santa Catarina está realmente num estado crítico, então vamos continuar orando, fazendo as nossas prevenções, tá bom, meus irmãos, e confiando em Deus. Fico por aqui, Deus abençoe a todos, um grande abraço e até domingo, se Deus assim nos permitir.